E aí, pessoal, Camina Samurai Pill na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje nós estaremos fazendo meio que uma parte 2 daquele vídeo sobre a indústria da falsa acusação. Lá eu falei sobre como realmente existe uma indústria que ganha em cima das falsas acusações, das pandorinhas com os caras, de como existe todo um aparato estatal, judiciário e até social para amparar falsas acusadoras, e principalmente de como o buraco nisso é mais embaixo. No caso, hoje eu estarei falando sobre a visão das femimimis sobre isso e principalmente a hipocrisia delas sobre isso. Vamos lá, hoje a gente vai ler aqui, eu vou ler para vocês alguns textos que eu separei sobre isso. E eu vou... como é que eu posso dizer? Eu vou depurar em cima desses textos. O nosso primeiro texto de hoje é um texto do advogado Eduardo Camargo. Sabe aquele cara? Aquele advogado que a gente fala muito aqui? Pois então, a gente vai falar aqui O Peso das Falsas Acusações, por Eduardo Camargo. Entenda o peso de uma falsa acusação. Após a separação, uma mulher acusou seu ex-marido de abuso sexual da filha do casal. Passados 2 anos respondendo o processo, o pai foi inocentado e restou comprovado que a mulher estava mentindo. Nesse período, o pai ficou afastado da filha, passou por inúmeras humilhações, perdeu noites de sono, teve crise de ansiedade e sua imagem foi totalmente destruída. Agora, sendo réu de um processo criminal de falsa acusação e percebendo que seria condenado e perderia a guarda de sua filha, a mulher alegou que apenas acusar alguém não seria um ato tão grave e que ferir a honra do pai não deveria valer uma condenação de tamanha gravidade. Diante disso, o juiz pediu para que a ré escrevesse em um papel todas as acusações e difamações feitas ao genitor e que retornasse para sua casa, espalhando pedaços desse papel pela rua. Ao retornar ao tribunal no outro dia para ouvir a sentença, o juiz pediu para que a ré juntasse todos os pedaços de papéis espalhados no dia anterior. A ré informou que isso seria impossível, haja vista que os pedaços se espalharam por toda a cidade. Então, o juiz tonificou que o mesmo aconteceu com a honra daquele homem, visto que o mal causado não poderia ser consertado. As suas mentiras se espalharam por todos os cantos e não seria possível buscar todos os pedaços. Desta feita, ficava evidente a necessidade da condenação da mulher pelo seu ato sujo e covarde. As falsas acusações são tentativas de homicídio, visto que visam acabar com tudo que o homem tem de mais importante, inclusive a sua própria vida. E aqui a gente tem algumas respostas. Aqui tem uma resposta do Máximo Poder Podcast. E aí, companheiro? Que ele fala o seguinte: infelizmente, a cartilha da CNJ e o grupo de promotoras de justiça no Zap Zap da Bianca Kisses tendem a flexibilizar as punições contra a mulher que praticou tal crime. Aí também vem algumas respostas também aqui na mensagem do Máximo Poder. Um cara chamado Igor, eu não vou falar tudo porque eu não quero tomar copyright, mas ele fala: velho, tenho pensado que a prática criminosa deve ser combatida. Acredito que a polarização pelo gênero do praticante nos divide em conflitos viciados, que se perdem de vista. E pior, deixa um ponto principal que é a prática criminosa passar novamente despercebida. Todo manipulador usa esta prática, percebe? A questão é que já temos o conhecimento científico e tecnologia suficiente para identificar o crime. Por que não estamos organizando isso? Por que esta omissão que é uma prática criminosa? Aí o João, ele respondeu: mas é que ficamos num paradoxo judicial. Quem manipula deve ser punido. Porém, a punição para o gênero sempre é levada em conta e isso está errado.
Os homens conservadores têm uma visão, têm uma dificuldade de entender isso. Para eles se sentirem os homens honrados, eles partem do princípio de que a Pandorinha é um ser indefeso e ele, como um todo bom cavaleiro, vai ao socorro da dama. Essa filosofia é que elas se aproveitam e aí começa tudo outra vez. E aí vai discussão dos dois. Sério, os caras falam demais. Pra caramba. E eu gostei muito da definição que o Eduardo Camargo utilizou aqui, que as falsas acusações são nada mais nada menos do que tentativas de homicídio. Pois é o que muitas vezes acontece. Muitos casos de falsa acusação, como eu falei naquele vídeo lá, não são colocados, perpetrados para receber como eu posso dizer, a homologação para ser colocado na estatística, pelo simples fato de que, muitas vezes, o falso acusado morre. Ele é morto pela sociedade, porque a sociedade rechaça esnufradores. Essa história de que a cultura do estu é a quinta dos infernos. Isso talvez em outro multiverso, porque nesse aqui não funciona assim. A sociedade rechaça qualquer coisa de estu. Contra as pandarinhas, né? Porque contra os caras, quando os meninos são esnufrados, o pessoal faz brincadeira, o pessoal faz isso, o pessoal faz assado, o pessoal faz cozido, partindo também dos próprios caras. Pra vocês verem como a sociedade e os caras foram adoentados. Doente da cabeça. E isso é uma verdade. É dois pesos e duas medidas. O Wagner Tomasi, do Tragicômico, ele falava num vídeo sobre falsas acusações, e principalmente no vídeo sobre que ele faz uma balança entre homicídios e os feminicídios, porque pra mim essa coisa não existe. Ele faz um balanço de como os homens morrem muito mais, principalmente por serem mortos por suas parceiras. Mas o pessoal abafa esses números. E quando mostram, o pessoal ri. É dois pesos e duas medidas nisso. Mas aí, né, a gente mostrando aqui a realidade, os caramba quatro. Eu mostrei naquele vídeo que o negócio é bem mais embaixo. Que o buraco, que essa toca de coelho vai mais fundo do que a gente pensa. Talvez chegue até lá no núcleo da Terra. Mas aí, vamos falar aqui do que as pandorinhas desgramadas falam. Isso aqui é um texto do QG Femimimi, cujo título é Precisamos acabar com o mito do homem abusador injustiçado. Olha só, já começamos assim. Vamos ler. No caso, eu vou ler aqui porque eu não sei botar minha tela aqui pra vocês lerem. Eu não sou muito bom ainda com essas coisas. Eu pareço um velho de 50 anos, sangue de Cristo. Mas vamos lá. Um dos mitos mais enraizados no imaginário social é um homem acusado de abuso é sempre um injustiçado. Sempre um injustiçado? Como assim? Como assim? Sempre injustiçado. Na verdade, o cara é sempre rechaçado e muitas vezes não tem nem direito de defesa. Cuja acusadora é uma oportunista querendo, pasmem, a fama de ter sido abu pelo indivíduo. Qual mulher perderia a oportunidade de levar a fama de vítima de um estu e caluniador ao mesmo tempo? Tentador, né? Olha, aquela mulher que fez o cara ficar uns 30, 50 anos na cadeia, ela escreveu um livro sobre isso que ficou muito famoso, ela ficou famosa. E o cara era inocente, mas ela tacou o dane-se pra isso. É lá dos Estados Unidos. Vocês sabem de que eu tô falando. Eu não vou falar aqui porque eu não quero tomar um copyright. E principalmente eu não quero tomar um strike, tá? Mas vocês sabem de quem eu tô falando. Infelizmente, muita gente cai nessa falácia. Sério, olha, eu já li esse texto mais de uma vez e eu me surpreendo cada vez mais com o que tá escrito aqui. Sangue de Cristo. As próprias pandorinhas, na maioria das vezes, por desconhecerem a dimensão sistêmica dos estus no país, acabam por sair em defesa de um inocente até que se prove o contrário. Mas é isso que tá na Constituição.
É isso que tá na Constituição. Não pode. Pela Constituição e pelo Código Penal, todos são inocentes até que se prove o contrário, sua desgraça. A cada 11 minutos, uma Pandorinha é estu no Brasil. Mas por que, apesar desse dado assustador, as pessoas ainda preferem dar presunção de inocência para o homem acusado de estu do que a mulher vítima de estu? Pelo falso mito das denúncias falsas. Falso mito? Falso mito? Há um chamado de justiça social porque a vida daquele pobre homem pode ser destruída por uma acusação falsa. Mas será que isso acontece? Sim! Acontece muito! Uma mulher denuncia um estu e é imediatamente questionada sobre sua vida, seus comportamentos, seu caráter, suas roupas e suas ações, se ela não cumpriu o imaginário popular de uma vítima que não mereceu ser estu, passa interminantemente a um escrúdio público. A mulher, para ser agraciada com a presunção de inocência, precisa ter a conduta ilibata em ser boa recatada do lar? Só esquecem que mulheres atrizes pornes e mulheres taxadas de vadias por sua conduta sexual semelhante à masculina também são estu e têm comum o descrédito das pessoas quando denunciam como se o não consentimento sexual para elas não fosse permitido, já que espera delas jeju frácil. Vocês ouviram o que eu acabei de ler? Eu até baixei o som da música agora só pra vocês ouvirem essa merda. Não se preocupa quem não entendeu, eu vou deixar o link de tudo que eu tô lendo aqui na descrição. Dessa vez eu vou deixar e eu não vou esquecer não. A taxa de condenações por estu no Brasil gira em torno de 1%. Por que será, né? Segundo o perito criminal federal e presidente da Academia Brasileira de Ciências Forenses, Hélio Butzmiller, no artigo Crimes Jejuais, a impunidade gerada por um Estado omisso. Vamos aos dados. Dados de estu no Brasil segundo o Atlas da Violência de 2018. Todo mundo sabe que esse Atlas é inflado. 150 estus por dia, 49.497 casos de estu registrados nas polícias brasileiras, 22.918 estu registrados no SUS. Considerando a subnotificação, estima-se que ocorram entre 300 mil e 500 mil estu a cada ano. Isso levaria a estimativa de 822 a 1.370 estus a cada dia no Brasil. Existe um mito de que só a mulher denunciar e que a justiça resolverá? Bem, de acordo com as estimativas de subnotificação, os dados disponíveis podem representar apenas 10% do total real de estus. Ou seja, a estimativa de 90% de estus não denunciados. É sério, gente, eu já li isso aqui pra poder colocar e eu me surpreendo cada vez mais com o que tá escrito aí, porque eu vou falar um negocinho lá no final que vocês vão entender o porquê eu fiquei assim. Aí, além disso, temos que acabar com o mito de que um pobre homem caluniado tem a vida destruída. Lista de homens que cometeram crimes de abuso jejual e abuso físico contra pandorinhas e a vida segue plena. E nem foram caluniados, imagina se fosse uma denúncia falsa, né? Ah, tá, né? Engana que eu gosto, senhorita. Roman Polanski, Casey Affleck, Ben Affleck, Woody Allen, Chris Brown, Johnny Depp, Lars von Trier, Terry Richardson no caso, Michael Fassbender, Mel Gibson, Cristiano Ronaldo, Cuca, Robinho, o goleiro Bruno, Netinho de Paula, Alexandre Frota, Cadu Moliterno, Doutor aquela parte, Everson Zóio, Dado Dolabella. E a lista prossegue prolongamente. Mas paramos aqui. Acho que já dá pra perceber que a vida das mulheres é algo que a sociedade não costuma se importar, né? Então, se temos tantos exemplos de homens que bateram e mataram, foram condenados, sentenciados e continuam vivendo normalmente suas vidas como se nada tivesse acontecido, sendo que 99% dos estus estão impunes,
Por que se preocupar tanto com acusados de estupro por terem suas vidas destruídas e não as vítimas que têm suas vidas destruídas de fato? Pelo amor de Deus. Se forem estupro de fato, suas vidas foram arruinadas por uma violência. Se estão mentindo, suas vidas serão arruinadas pelo escrúdio público que recai sobre a mulher antes mesmo do veredito da justiça torná-la culpada? Então fica o exercício. Se a mulher estiver mentindo e você apoiar a vítima, sabe no máximo o que pode acontecer? Você vai ter ficado ao lado de uma mentirosa, o que com certeza ainda é muito melhor do que ficar ao lado de um violador. A mulher mentirosa vai ganhar um processo de calúnia e difamação, mas o que você ganha sabendo o risco de defender um estupro? Sua demônia! Deixa eu te dizer, todos esses homens que você citou nessa merda de lista são homens ricos para um caramba, que tem dinheiro pra caramba pra poder, sei lá, subornar os caras ou até mesmo pagar um bom advogado e conseguir direito a pelo menos conseguir fazer uma investigação decente. Isso aí é a nata da nata da nata. Sendo que uma coisinha aqui engraçada, ela cita o Johnny Depp. Vocês sabem o que aconteceu com o Johnny Depp. Johnny Depp venceu, provou que ele era inocente. Só que você já vê que esse negócio não dá certo, não, né, gente? Só nisso, né? Não precisa muito não, né? Todos os homens citados aqui são homens famosos, com muito dinheiro, com muita vida social, com muitas ligações ao redor deles, e principalmente eles têm a blindagem, entre grandiosas aspas, da mídia, porque a mídia usa eles. Eu já falei sobre isso. Mas todos aqui são homens extremamente ricos que eles tiveram tempo para se salvar. A grandiosa maioria dos falsos acusados são homens comuns ou que não têm muita relevância midiática, que não têm muito dinheiro, que são gente como a gente, eu e você aqui, entre grandiosas aspas, né? Mas que não tiveram presunção de inocência. Isso aqui é a carta magna de que o pessoal usa contra a gente. Ah, mas isso aqui é assado cozido. Ah, dane-se se ele é falso acusado. No máximo ele só vai ficar coisa. Não! O cara morre. A maior parte como eu já falei, a maior parte dos falsos acusados não consegue perpetrar a denúncia do crime porque morrem. Eles morrem. Essa é a verdade. A maioria morre. E a denúncia fica lá, diz tu. Mas não tem como botar a denúncia de falsa acusação porque o cara tá morto. Se o cara tá morto, o processo não segue em juizado. A família não vai conseguir seguir, na maioria das vezes. E mesmo quando o cara não morre, ele é calado pelo aquele sisteminha lá que eu falei. Pelo amor de Deus! Isso aqui não é nem lógico. Números hiperinflados, tudo hiperinflado. Sangue de Cristo. Não dá pra aguentar, não. Isso aqui é uma ofensa. Isso aqui é uma ofensa. Eu já li isso aqui mais de uma vez e todas as vezes que eu li, eu me senti ofendido. Porque me botar na mesma coisa. Eu, um cara que não tem quase nem onde cair morto. Quando eu digo nem onde cair morto, eu não tenho muito dinheiro. Tenho uma vida normal aqui, mas eu não tenho muito dinheiro. Eu não tenho parente rico, parente que trabalha na mídia. Não tenho blindagem judicial. Se me falso acusa, ela destrói minha vida, faz e acontece e eu tenho que ficar feliz? Ah, te catar. Vamos ler aqui o próximo, antes que eu fique sem paciência. Isso aqui foi uma matéria do Estadão de 27 de abril de 2017. Já tem um tempinho, já tem 5 anos, 5, 6 anos já. E ela fala sobre, segundo o que está escrito aqui, foi feita por com certeza, uma femimimi, que eu não vou falar o nome porque eu sei que vão tentar me processar. Mas aqui fala: por que não faz sentido transformar em crime hediondo as falsas acusações de estupro? Desde a semana passada começou a tramitar no Senado a sugestão legislativa
7 de 2017, é o que está escrito aqui, que propõe a criação de uma lei que torne crime hediondo e inafiançável a falsa acusação de estupro. A proposta passou a ser analisada no Senado após receber 20 mil apoios no portal E-Cidadania. Legal. E pode se transformar em projeto de lei. Só que é uma péssima ideia e só prejudica o combate à violência sexual. Por quê? Resumindo, porque desestimula a denúncia de um crime que já é sabidamente subnotificado. Como assim? O próprio Camargo, que trabalha na vara de família, mostra que por que não é subnotificado. E aqui ele fala todas aquelas coisas que o blog FMM falou lá atrás. E ainda cita um detalhe aqui, ó. Além de ser consenso que o estupro é um crime subnotificado, não há dados suficientes sobre o índice de falsa acusação. Os 80% utilizados para embasar a sugestão legislativa não vêm de pesquisa científica e sim de observação divulgada na imprensa feita por um profissional de uma vara de família específica que lidava com casos de alienação parental, que é um assunto à parte. Não é não. Quando mais de 10 profissionais de varas de família, de delegacias de polícia, citam praticamente os mesmos números, alguma coisa está errada. E ela ainda diz aqui, ó. Os poucos estudos que já vi sobre esse tema nunca deram um índice maior que 10%. Não, né? Você estudou até onde? Até a página 2? E ela diz como... essa proposta legislativa não tem base... De que ela nunca viu uma denúncia em que não desacreditasse a vítima. Ela vive em que universo? E ela cita todas aquelas coisas que o blog FMM fala e blá 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 blá. Eu já tô sem paciência, já. Eu já tô sem paciência, eu vou deixar tudo aqui, tá, gente? Vou deixar tudo aqui. Ou seja, pelo menos aqui você já vê o porquê. Todo o aparato que eles têm contra a verdade de que existe sim uma indústria de falsa acusação. Eu não sei o que é um sistema ou é uma pandemia, não, é uma indústria, porque tem todo um aparato feito bonitinho para amparar a falsa acusadora e ferrar com o cara. Eu sei, vocês sabem, isso aqui é só para dar um norte maior. Vão lá no vídeo, eu vou também deixar esse vídeo no cardzinho aqui em cima. Antes que eu me esqueça, eu vou ler aqui um negócio que eu dei uma pesquisadinha, que foi também o motivo principal de eu ter feito esse vídeo, que foi assim. Eu tava lá no Facebook buscando alguns backups e encontrei uma frase de uma feminimi, o nome dela é Catherine Cummins. E ela tinha uma frase que o pessoal diz muito, que ela dizia: homens que são acusados injustamente de estupro podem, às vezes, aprender com essa experiência. Só nisso você já vê que o negócio é lá embaixo, né? E nisso, eu fui dar uma pesquisada, pesquisei aqui, pesquisei ali. E acabei que não tinha muita coisa sobre essa frase na pesquisa comum. Então fui apelar pro descobridor de coisas um pouco mais escondidas, que eu chamo de ChatGPT. E lá eu fui pesquisar e ele me deu aqui um resuminho. Ele fala: Catherine Cummins é uma ativista, femimimi e defensora dos direitos das pandorinhas. Ela fez essa declaração controversa em um artigo publicado em 1991. A frase completa é: homens que são acusados injustamente de estupro podem, às vezes, aprender com essa experiência sobre o que significa experimentar o medo e a impotência que as pandorinhas têm sentido historicamente. E aqui ele dá além do resumo, ele dá uma complementada dizendo que o pessoal tem várias visões sobre essa frase, tipo, de como ela tentando incitar e mostrar as injustiças contra as pandorinhas, mas o que as pessoas viram, pelo menos uma outra parte, viu que ela, na verdade, ela estava tentando depreciar homens que eram falsamente acusados. Sendo que esse realmente é o sentido real dessa frase. Ela não está tentando fazer alguma justiça ou nada, não. Ela está tentando depreciar caras, dizendo: se vocês são falsos acusados, problema de vocês. A gente sofria muito nisso, sabe? Inclusive apela para aquela falácia da dívida histórica e tudo mais. Sendo que dívida histórica não existe, principalmente com as pandorinhas. Não existe essa merda.
E mesmo que existisse uma dívida realmente com as Pandorinhas, ela foi paga já há muito tempo, bastante até. Com tudo que elas têm já tá mais do que pago. Só que elas nunca vão querer aceitar a notinha, dizendo que tá pago. Porque uma dívida realmente só está paga quando a nota sai. Não é quando o dinheiro cai na conta, não, é quando sai a nota promissória e tudo mais. Só que elas não aceitam isso porque elas querem continuar cobrando uma coisa que já tá paga. Essa frase dela é o puro suco de misandria e sexismo que vive hoje na mente de cada Pandorinha existente, praticamente. Se não tá em 100% isso aqui, pelo menos 1% desse suco tá. Porque mesmo que as Pandorinhas, aquelas que têm a possibilidade de serem exceções, elas ainda podem dizer que, tipo, uma denúncia de falsa acusação de estupro pode destruir a vida do cara, coisa e tal, mas elas dizem também, muitas dizem, pouquíssimas, acho que consigo contar nos dedos, que dizem que isso também invalida as de verdade, ou seja, não é em prol do cara, é em prol de outras Pandorinhas. Mesmo quando o pessoal fala sobre falsa acusação, nunca é em apoio aos caras. Nunca é em apoio a homens que têm as suas vidas destruídas por essa merda. Mas sim em apoio a outras Pandorinhas. Que tipo, isso pode ser um motivo justo? Pode, afinal, violadores têm que sim ser punidos, mandados pra cadeia pra virar bichinha dos presidiários. Isso é verdade. Mas não ligar pros caras que sofrem, aí é sacanagem. Aí você tá forçando a amizade. Não dá, não. Hipocrisia pura isso aqui. Mas é por uma boa causa. Temos boas intenções. De boas intenções, o inferno já tá lotado. Mas então é isso. Aqui é o Caminho Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima, porque não dá não. E vejam se vocês estão inscritos, porque o YouTube tá sumindo com os meus inscritos.